Bem-vindos ao nosso estudo especial sobre um dos eventos mais significativos da história, a morte de Jesus Cristo. Hoje, vamos explorar em profundidade os momentos finais da vida de Jesus, conforme relatado nos Evangelhos, e analisar o contexto histórico, cultural e teológico dessa narrativa. Desde a escuridão que cobriu a terra ao meio-dia até o último clamor de Jesus na cruz, cada detalhe nos ajuda a compreender melhor o sacrifício supremo feito por ele. Acompanhe-nos enquanto desvendamos o significado e as implicações desse ato de amor incomparável. A crucificação. A crucificação era uma forma de execução romana, reservada para escravos e não cidadãos que haviam cometido crimes hediondos. O método judaico usual de execução era o apedrejamento, mas os dominadores romanos mantinham a pena de morte como uma prerrogativa imperial. A crucificação era o instrumento de tortura mais terrível, levando à morte. A vítima era amarrada ou pregada a um poste e permanecia ali até que seu diafragma ficasse contraído, de modo que a respiração só era possível quando a vítima se levantava na cruz. As formas das cruzes e as posições nas quais os criminosos eram colocados eram tão variadas quanto a imaginação podia ser cruel. Às vezes, pedaços rústicos de madeira serviam como suportes para os pés ou assentos estreitos, prolongando a agonia. Considerando que Jesus morreu em um tempo relativamente curto, normalmente levava dias para a vítima morrer, é provável que ele não tivesse uma cruz equipada com essas comodidades. A vítima era crucificada nua, e o mesmo aconteceu com Jesus, já que seus captores dividiram suas roupas entre si. Presume-se que os romanos tenham vestido Jesus para que ele marchasse ao local de execução, respeitando a sensibilidade judaica, pois era comum que as vítimas desfilassem despidas até o lugar da crucificação. Se Jesus usava uma tanga enquanto estava na cruz, como é retratado nas pinturas, no melhor dos casos, especulativo. Jesus levou apenas a viga transversal da cruz, e não a cruz inteira, até o local de execução. Suas mãos foram sobrepostas acima da viga enquanto ele a carregava sobre o pescoço. Simão carrega a cruz de Jesus. Os maus tratos que Jesus recebeu cobraram seu preço, deixando-o muito fraco para carregar a cruz por todo o trajeto. Assim, os soldados romanos forçaram Simão, o cireneu, a levar a viga transversal, uma prática militar comum. Cirene era uma cidade grega na África do Norte. Marcos identifica este Simão como o pai de Alexandre e Rufo, pessoas que seus leitores possivelmente conheciam. É muito provável que a família tenha se tornado cristã, talvez como resultado de seu pai ter carregado a cruz do Messias. Lucas oferece mais detalhes sobre os acontecimentos ocorridos no caminho para a crucificação. Jesus é pregado na cruz. Jesus foi crucificado fora da cidade, em um local que correspondia às exigências hebraicas para execuções. O lugar era chamado Gólgota, do aramaico caveira, a palavra latina para caveira é calvária, da qual temos Calvário. A localização exata não é certa, mas o local mais provável fica perto da Igreja do Santo Sepulcro, ao norte da cidade. Antes de soldados pregarem Jesus à cruz, eles lhe ofereceram vinho misturado com fel. Após provar a bebida, Jesus a recusou. A mistura de vinho com fel seria insalubre, portanto, um escárnio à sede de Jesus. Reconhecendo a brincadeira cruel ao primeiro gole, ele rejeitou o insulto. Mateus, fazendo a referência ao Salmo 69 verso 21, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. As roupas dos condenados tornavam-se pilhagem dos executores. De acordo com João, eles jogaram sorte sobre as roupas de Jesus, cumprindo assim o Salmo 22 verso 18. Os soldados mantinham Jesus sob vigília. Jesus estava sob constante guarda, não havia jeito de seus seguidores o retirarem da cruz. Isso antecipa a colocação de uma guarda no sepulcro de Jesus para impedir que os discípulos roubassem o corpo. Todos os 4 evangelhos apresentam basicamente a mesma inscrição da acusação que foi colocada acima da cabeça de Jesus,
este é Jesus, o Rei dos Judeus. Isso se encaixa com a ênfase de Mateus em Jesus, o Rei. João observa que a inscrição estava em hebraico, latim e grego. De acordo com Marcos, Jesus foi crucificado na terceira hora, 9 horas da manhã. Para aumentar a vergonha, Jesus foi crucificado com 2 ladrões ou insurretos, talvez companheiros de Barrabás. As multidões jogaram no rosto de Jesus as próprias palavras que ele dissera sobre destruir e reconstruir o templo em 3 dias. O desafio para ele descer da cruz, se fosse o Filho de Deus, lembra as tentações do deserto, postas diante dele por Satanás. Os principais sacerdotes e anciãos acrescentaram seus próprios insultos, zombando de Jesus como o Rei de Israel, que deveria ter o poder de descer milagrosamente da cruz. O tema de Mateus sobre Jesus, o Rei, é transmitido nas palavras adicionais: ele confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Estas palavras e a situação difícil de Jesus são surpreendentemente semelhantes à sabedoria de Salomão, onde o justo é o filho de Deus e o injusto tortura. Os ladrões crucificados com Jesus também o ultrajaram. Lucas observa que um dos dois afirma a inocência de Jesus e é recebido por Jesus no seu reino. A morte de Jesus. Por volta do meio-dia, a hora sexta, a terra ficou às escuras até às 3 horas da tarde, a hora nona, momento em que Jesus morreu. Este fenômeno ecoa a profecia de Amós: farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. O contexto em Mateus parece semelhante ao de Amós, o julgamento da terra. Na hora nona, Jesus clama perguntando por que Deus o abandonou, citando o Salmo 22 verso 1, um salmo de desamparo. No entanto, o salmo termina em esperança, levando alguns a concluir que Jesus não se desesperou completamente. Sua citação é um grito de desespero, mas também de profunda conexão com a humanidade. Um estudioso interpreta as palavras de Jesus como um grito literal de abandono, unindo-as à descrição do sofrimento de Jesus em Hebreus, onde Jesus aprendeu obediência por meio do sofrimento. Dentro da cristologia calcedonia ortodoxa, que afirma que Jesus Cristo era perfeitamente homem e perfeitamente Deus, surge a pergunta: Deus Pai estava realmente abandonando Deus Filho na crucificação? Ontologicamente, isso parece improvável. Contudo, assim como o Cordeiro Pascal era abandonado no sacrifício, Jesus foi realmente posto de lado. Alguns argumentam que, como Jesus se tornou pecado, Deus não podia olhar para ele, e assim o abandonou. No entanto, isso sugere mais um bode expiatório do que um cordeiro sacrificial. Jesus não estava perdido nem rejeitado. Pelo contrário, Deus olhou para seu sacrifício e o considerou aceitável. Lucas registra que as últimas palavras de Jesus foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, indicando uma confiança final em Deus. Jesus experimentou um amplo espectro de emoções na cruz, como evidenciado por suas outras palavras: Pai, perdoa-lhes, hoje estarás comigo no paraíso e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entrou em um período que muitos santos que o seguiram também experimentaram: a noite escura da alma, um tempo de silêncio divino. A versão de Mateus sobre o clamor de Jesus de abandono por Deus é uma combinação de palavras hebraicas e aramaicas. Essa mistura pode ser atribuída aos targums, paráfrases aramaicas das escrituras hebraicas, que frequentemente misturavam os dois idiomas. Ou talvez Jesus e seus contemporâneos falassem uma mistura dos dois idiomas. A multidão entende equivocadamente o clamor de Jesus, Eli, Eli, como uma chamada por Elias. Tal interpretação não é sem razão, considerando que Jesus estava extremamente enfraquecido pelos açoites e maus-tratos, e dada a algazarra das multidões. Havia uma tradição que dizia que Elias viria ajudar os justos em tempos de dificuldade. Elias tinha vindo anteriormente para encorajar Jesus na transfiguração,
mas sua ausência aqui confirma a opinião preconcebida da multidão de que Jesus estava morrendo justamente. O vinagre é visto como um ato de escárnio ou de compaixão. A necessidade de uma cana para alcançar a boca de Jesus indica que a cruz era alta e seus pés não estavam no chão. Não está claro em Mateus se Jesus bebeu o vinagre, embora João 19 verso 30 relate que ele o tenha bebido. No momento da morte de Jesus, ele entregou o Espírito, indicando que Jesus morreu, e não que ele dispensou o Espírito Santo aos crentes. Esta expressão é usada na Septuaginta para indicar morte. O Evangelho de João usa expressão semelhante. O verbo grego traduzido por clamando aparece frequentemente na versão grega do Salmo 22, a fonte do clamor de abandono de Jesus. Seu alto brado requereria considerável força e indica que ele voluntariamente entregou o Espírito. Várias teorias sobre a causa exata da morte de Jesus foram sugeridas: asfixia, desidratação, choque ou colapso cardíaco congestivo. Este fato não pode ser comprovado, visto que uma necrópsia é impossível, não só porque 2000 anos já se passaram, mas principalmente porque Nosso Senhor ressuscitou fisicamente. Neste estudo profundo sobre a morte de Jesus, exploramos os eventos cruciais que culminaram no sacrifício redentor na cruz. Desde os momentos de agonia física até as palavras de perdão e reconciliação, cada aspecto dessa narrativa nos revela não apenas a profundidade do amor divino, mas também a extensão da nossa própria necessidade de redenção. Ao refletirmos sobre a entrega voluntária de Jesus e seu último suspiro, somos confrontados com a verdade transformadora do Evangelho. Ele não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou, oferecendo esperança e vida eterna a todos que creem nele. Que este estudo nos inspire a viver com gratidão pelo sacrifício de Jesus e a compartilhar essa mensagem de amor e salvação com o mundo ao nosso redor. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima!